Esse manhã começa com o protagonista em um campo de batalha ferido, se perguntando qual era a necessidade de todo aquele derramamento de sangue, com várias pessoas importantes mortas naquele duelo sangrento. Dá pra ver a raiva expressa no rosto e linguagem corporal de Myung-Chung, o nosso protagonista, e mais de 20 seitas diferentes, incluindo as 10 grandes seitas e a unidade militar suprema composta pela elite da elite, estavam todos mortos por lutarem contra os Shunma, e que a culpa disso tudo de um demônio enviado pelos seus Shunma, o demônio celestial. Então o demônio celestial fala que é uma pena que a seita da Montanha Florida tenha sido aniquilada, e o nosso prota bastante ferido começa a se levantar, ferido, cuspindo sangue, mas ainda assim de pé. Shunma fala que seria bom se ele pudesse sair dali vivo se glorificando que o matou, mas o nosso protagonista já está muito ferido para poder sobreviver depois dessa luta. Então, com o demônio elogiando a esgrima da seita da Montanha Florida, o nosso prota com ódio, apenas ódio no coração, mandando o demônio Shunma, cala a boca, saca a espada e parte para cima em alta velocidade, e lamentando por não ter mais tempo de vida e por não ser tão digno de carregar o nome Shunma, ele então profetiza que esse não era o fim e disse também que o demônio voltará e quando isso acontecer o mundo será tomado pelos demônios e ninguém será capaz de parar. Tem sua cabeça cortada pela espada flamejante do Myung-Chung, o 13º discípulo da seita da Grande Montanha Florida e um dos 3 grandes espadachins santo da espada de flor de ameixa. Com a cabeça do demônio rolando e o sol nascendo, Chung-Myung afirma que a morte dele está próxima e se pergunta também o que será da seita da Montanha Florida agora, já que todos os membros estão mortos, os únicos que sobraram foram as crianças impotentes e se pergunta se tudo isso foi significativo, e enquanto está caindo no chão ele exclama que se tivesse sido um pouco mais dedicado aos treinos, será que ele poderia ter salvado pelo menos mais uma vida? Caído no chão ofegante ele fala que tudo isso não tinha sentido. Depois de matar o demônio Shunma que trouxe tanta desordem para o mundo, ele dá seu último suspiro, no topo da montanha sede da seita de adoração ao diabo. Então nos é mostrado um flashback da vida dele. Quando ele entrou na seita da Montanha Florida, ele relembra as broncas que levava, ele se lamenta por não ter se dedicado mais aos treinamentos pois se tivesse ficado mais forte poderia mudar o final dessa horrenda tragédia. Mas um de seus amigos fala que não tem por que se arrepender pois a seita da Montanha Florida não irá acabar. Então, de repente, ele se vê no corpo de uma criança levando uma bela bronca de um cara por estar dormindo até tarde ao invés de estar pedindo esmola. Ele não entende absolutamente nada. Ele tenta bloquear o ataque do outro garoto mas ele ainda não percebeu que está no corpo de uma criança e que seus braços são curtos agora então ele leva o ataque bem na cabeça e começa uma sequência de golpes nele. Depois muda para ele sentado na beira de um riacho, machucado ele se vê no reflexo da água e se pergunta se essa é a tal reencarnação que ele ouviu no budismo. Então um garoto aparece e fala que o Ogisho é sempre violento assim. Mas o nosso prota interrompe ele fala que quer pergunta 2 coisas antes, e a primeira pergunta era se ele era um mendigo e o garoto responde que sim, ele fica muito chocado por ser um mendigo, ele então faz a segunda pergunta que é se o garoto sabia quem era Shunma. O garoto responde que sim que era um demônio que foi morto há 100 anos atrás. O nosso prota fica muito surpreso pois já faziam 100 anos que o Shunma foi morto. Ele fica triste ao pensar que esperou 100 anos para reencarnar e pensa também que foi deixado para aqui sozinho, e lembra da antiga seita dele, a seita da Montanha Florida e pergunta se o garoto sabe o que aconteceu com ela, mas ele diz que não sabe o que era aquilo e deixa o Chung-Myung muito chocado pois ele jurava que a seita ainda existia. Mas o garoto explica para ele que a seita da Montanha Florida não fazia parte das 10 grandes seitas e começou a listar as 10 seitas. Nosso prota fica muito irritado pois uma seita chamada Seita da Ilha do Sul havia se tornado uma das 10 grandes seitas e ele pergunta como aqueles caipiras se tornaram uma das 10 grandes seitas. Ele agarra o garoto e começa a falar da seita da Montanha Florida. O garoto fala que agora que pensou melhor, ele já ouviu falar dessa seita no mapa da província de Shanxi, e que até onde sabia a seita já tinha caído há muito tempo. Nosso prota fica bastante chocado pois uma das 3 seitas mais proeminentes no mundo havia caído, mas ele se recusa a acreditar, e diz que vai para a Montanha Florida ver com os próprios olhos. O garoto responde que não iria se fosse ele pois ele iria apanhar de novo se não fosse mendigar. Mas o prota manda ele ficar calado e vai fazer mais umas perguntas a ele. Ele pergunta qual era o nome do corpo que ele estava. O garoto responde que mendigos não precisam ter nomes, mas que o nome dele era Chosan, e depois nosso prota pergunta a idade daquele corpo. O mendigo responde que é estranho ele não saber a própria idade. Ele responde que tudo bem não saber a idade daquele corpo mas queria saber o nome dele do outro pirralho que bateu nele. O garoto fala que o nome dele é Kao Xiu e o nome do garoto que bateu nele era
Cao Pao, mas que todos chamavam ele de Wogisho. O nosso prota fala para ele escutar com atenção. Ele fala que retribui favores em dobro e ressentimentos em 10 vezes mais, e para o garoto guarda o nome Chungmyun da seita da Montanha Florida, e diz que agora está indo embora, mas ele volta para a pergunta o caminho da Montanha Florida da província de Shanxi. Então ele vai correndo até a província de Shanxi e diz que não precisa de uma coisa lenta como um cavalo que só iria atrapalhá-lo, mas depois alguns minutos correndo ele cai no chão e fica surpreso, pois esse corpo não era apto para a corrida e que seria difícil chegar lá com aquele corpo. Então ele diz que já sabe como vai chegar até lá. Ele vai treinar para deixar o corpo apto de novo e diz que o erro de quem treina artes marciais e de não ter treinado desde jovem mais pessoal. Na verdade ele só tá falando dele mesmo, que não gostava de treinar e só ficava dormindo ou bebendo. Ele então começa a procurar um lugar para treinar e depois de achar ele senta e se pergunta o que treinar primeiro, pois ele tem incontáveis teorias avançadas de artes marciais na cabeça, e toda a história da seita do Monte Florido também, e conhece toneladas de métodos de técnicas de cultivo de Qi interno. Mas se ele não se limitar apenas às técnicas do Monte Florido, a quantidade de coisas que vai aprender vai facilmente multiplicar, decidindo que a primeira técnica que vai aprender é o equilíbrio. Ele fala que a técnica de equilíbrio é uma técnica muito barata, pois ela é básica e é vendida em qualquer rua. Mas o que tornou essa técnica barata ser a primeira que ele escolheu é que ela não é barata, pois ela é a primeira técnica ensinada na seita do Monte Florido. Não servia para aumentar muito o Qi interno, mas limpava muito bem o corpo de alguém. Fala também que não quer apressar as coisas, precisa primeiro estabelecer uma fundação forte para a torre da força corporal interna. Então ele começa a treinar a técnica e absorvendo as energias impuras ao redor, purificando ela e reunindo ela no centro do corpo. Ele cria o Dantian, que será fundamental para ele. Servirá para abrir um mundo totalmente novo para ele, já que aquela pequena energia vai rolar como uma bola de neve e eventualmente vai virar uma avalanche incontrolável. Então quando ele se prepara para correr, ele cai no chão cansado, pois usou toda a energia que tinha para aprender a técnica de equilíbrio. O Sayun aparece para ele e diz que ele apenas esquece de usar o cérebro às vezes. Em outra cidade, dois garotos falam para um mendigo mais velho que tem um novato querendo roubar todo o dinheiro da mendigagem para ele, pois ele era crianças e bem pequeno, e sendo assim todos davam moedas para ele. O mendigo mais velho fala que tudo bem e que vai dar uma lição nele. Chegando lá vemos que o mendigo novato é o nosso prota, sendo interrogado pelo mendigo adulto. Ele fica muito irritado, pois o mendigo velho queria que ele deixasse tudo que conseguiu lá e saísse. Nosso prota diz para ele tomar vergonha na cara e que ele era um vagabundo de merda. O mendigo adulto fica bastante irritado, então Chung Mui já começa a se preparar. Fala que o Dantian ainda não tá perfeito, mas vai servir. Então ele chama os três de uma vez e fala que, já que o corpo dele ainda era fraco, ele iria precisar bater por mais tempo, e perguntou se eles não se importariam de apanhar muito. Irritados, os dois mendigos novos partem para cima dele, mas ele desvia facilmente do soco e revida com um soco no queixo dele, que o derruba no chão. Então ele exclama gritando que era o santo da espada da flor de ameixa da grande seita da Montanha Florida. A cena corta para os três mendigos de joelhos todos machucados, pedindo desculpas para o Chungmyun. Então ele pergunta se alguém sabia o caminho mais rápido para a província de Shanxi. Um dos mendigos fala que ele está perguntando para as pessoas erradas, porque meros mendigos saberiam de uma coisa dessas. Todos dão risadas, mas o prota agarra o mendigo pela gola da camisa e diz para ele que da próxima vez que eles se virem, se ele perguntasse algo, era melhor ele ter a respostar, caso contrário iria morrer, e manda os três irem embora. Se entenderam? A cena corta para o Monte Florido, onde o líder da seita está observando a paisagem, mas de repente um dos membros da seita entrediz que tem um moleque que quer falar com ele. Ele fica surpreso e vai até o portão. Chegando lá vemos o nosso prota falando para o líder da seita, que se chama Chungmyun, e que gostaria de entrar para a seita. O líder da seita então diz para Chungmyun que a seita não está mais aceitando novos discípulos. O dá para ver claramente no rosto do prota que ele está bastante irritado, mas para explicar o porquê, vamos voltar os momentos antes. A cena corta para o prota bastante cansado, dizendo que finalmente chegou na Montanha Florida. Diz que o atalho que os mendigos disseram para ele não ajudou em nada, mas que pelo menos chegou. Então começa a escalar a montanha ferozmente, como se a vida dele dependesse disso, e ao chegar no topo fica surpreso, pois o letreiro da seita da Montanha Florida havia sumido, e com os gritos dele, um dos membros da seita aparece e começa a conversar com ele. Ele pergunta se o rapaz é um dos praticantes de artes marciais da seita, e o rapaz responde que sim. Ele fica bastante feliz, pois pelo menos sabe que a seita não deixou de existir literalmente, mas o rapaz fala para ele que por agora não estão aceitando mais discípulos, mas pede para que ele entre, pois está muito tarde para que ele comece a descida de volta, e que a montanha fica muito fria à noite. Sendo ele um hóspede da seita, não poderia descer a montanha no frio,
Quando ele entra ele dá um grito pois não sabia onde estava o chão de mármore do campo de treinamento e também não sabia o porquê de estar tão sujo. O rapaz pede para ele se acalmar pois eram só pedras e provavelmente tiveram que vender por questões financeiras. Ele diz que tá bem mas também queria saber onde tá o Palácio Dourado e pergunta para o rapaz se antes não tinha nada ali. O rapaz responde que sim, que ali antes existia um palácio mas que não era para um garoto da idade dele saber daquilo pois não entenderia. O rapaz pede para que o Chung Myung o acompanhe pois tem algo que quer fazer. Ele leva o nosso prota ao templo Yueyuan que segundo nosso prota está intacto pelo menos. Fala também que sendo a seita de artes marciais os hóspedes têm seus próprios deveres. Pede para que ele entre lá e preste respeito aos ancestrais, mas entrando no templo o prota percebe que está faltando o castiçal dourado que foi dado pelo ancestral da Eton Hak pelo imperador da dinastia Jin, o pergaminho escrito à mão pelo ancestral, as decorações folheadas a ouro, e todas as pinturas também não estavam mais lá, mas o que mais deixa ele desesperado é ao não conseguir ver a flor que antes estava lá, e pergunta ao rapaz onde ela estava. O rapaz pensa por um tempo, e responde que venderam ela. Ele fala que não acharam nenhum uso para ela, e que aquilo realmente não se encaixava com o templo, e não sabiam o que fazer com ela, mas que tiveram sorte, pois um mercador queria muito comprar ela, então eles venderam por um bom preço. Nosso prota fica sem reação diante de tal ato, se ajoelha e começa a falar com o Sayun dizendo que a seita já era, a flor de ameixa branca de fragrância noturna, os dois artefatos da seita da montanha junto com a espada divina da violeta do amanhecer. Não era tão destacado como o ouro nem tão brilhante como o prata, na verdade era bem modesto e que diziam que esse artefato sagrado mantém o espírito justo da seita da montanha florida, mas esses imbecis haviam vendido. O rapaz se aproxima dele perguntando se ele tá bem, mas ele apenas fica em silêncio. Ele então está certo de que tem que agir antes deles fazerem mais burrice, e pede com clemência para conhecer o líder da seita e gritando diz que deseja muito entrar na seita da montanha florida. Após isso voltamos para onde tinha começado com o líder da seita dizendo que já que ele quer entrar, ele já sabe sobre a seita. Ele responde que sim, e que não acredita que vai entrar tão fácil, e que já tem um ambiente preparado para isso. Ele vai usar o nome Chung Jin que acabou sendo esquecido no meio da guerra. Então ele explica que Chung Jin era um homem que caiu de um desfiladeiro e foi achado por um lenhador que cuidou dele, mas por causa das feridas ele não podia se mexer. Então ensinou a ele técnicas da seita da montanha florida como agradecimento e que ele Chung Myung era descendente desse lenhador. Certo de que vai ser aceito na seita ele apenas aguarda a resposta do líder que diz que aprova a entrada dele na seita. Surpreso com a resposta, ele dá um grito e o líder diz que já que ele quer entrar na seita, vai aceitar ele. Ainda surpreso e indignado Chung Myung diz que ele tem que ter mais suspeita com estranhos que queiram entrar na seita. O líder diz que só aceita ele porque ele veio procurar a seita. Pede para que Unhei prepare um lugar para ele, e prepare a cerimônia de entrada. O nosso prota fica bastante irritado, pois a posição dele na seita caiu, já que ele tinha um plano arquitetado para entrar na seita com um cargo maior. Meio irritado por estar usando o uniforme da seita de Rank 3 ele diz que lembra daquele lugar que estava sendo usado como sala de hóspedes, e que antes para entrar na seita o recém-adepto tinha que firmar um contrato com o professor e que tinha que permanecer na sala de seus professores, e que sendo assim haveria mais gentes nas outras salas. E quando ele vai abrir a porta, um garoto aparentemente mais velho o chama a atenção perguntando se ele era um ladrão por estar bisbilhotando o quarto dos outros. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para estar me ajudando. E se vocês querem parte 2, comenta aí que eu vou estar trazendo parte 2 para vocês. Mas comenta muito, tá? É isso, fui.